estou ao lado de uma senhora que já esteve aqui no programa. E antes da gente entrevistar a dona Miriam, eu queria mostrar um videotapezinho curto que mostra como a Miriam Brick perdeu toda a família. Tá? A infância feliz de Miriam, numa pequena cidade da Polônia, foi interrompida bruscamente pela Segunda Guerra Mundial. Miriam é uma das poucas sobreviventes do Holocausto, a única de toda a sua família na Europa. Mas a liberdade mostrou um mundo novo. Miriam superou a solidão e os traumas da guerra. Encontrou familiares em Israel e no Brasil. Casou-se e sobreviveu para transmitir aos filhos e netos a história e a tradição judaica. E hoje, não só para a família, mas para todas as pessoas que estiverem interessadas em comprar um livro que ela acabou escrevendo sobre toda a vida dela. Mas a história que mais me chama a atenção, porque tantas pessoas, milhões de pessoas morreram, é que ela sobreviveu a uma situação muito, muito aguda. Ela tinha 9 anos, a família toda dela já estava foragida, eles estavam escondidos no meio de uma floresta, é o que eu me lembro bem da sua história, e todos estavam dentro de um buraco. E eles cobriam esse buraco com folhas, né, com pedaços de árvore na floresta, e durante a noite algumas crianças da família dela saíam por essa floresta para tentar pegar comida na cidade. E então era assim que eles estavam sobrevivendo, todos escondidos nesse buraco no meio da floresta. E então aí que eu começo a ouvir a história da Miriam, porque um belo dia você à noite saiu justamente para ver o que conseguia trazer para os seus familiares. Quem é que estava naquele buraco? Só as mulheres e as crianças já. Nessas alturas os homens todos já tinham sido mortos. O seu pai já tinha sido morto, seus tios já tinham sido mortos. Sim. E aí, Miriam, o que aconteceu? Você com 9 anos, pequenininha, saiu pela floresta à noite. É que nós fomos obrigados a fugir, porque os alemães simplesmente juntaram todos os judeus e mataram em valas comuns na cidade de Lutsk. E nós conseguimos fugir de lá e nos escondemos na floresta. Nesse buraco, nós cavamos um buraco, cobrimos esse buraco com galhos, com troncos, com folhas, replantamos umas plantas para que não fosse conhecido o lugar e lá nós permanecemos. Minha mãe, meus irmãozinhos pequenos, minha tia com meus priminhos pequenos também. Nós ficávamos lá durante o dia, completamente imóveis, completamente quietos, sem falar, porque tínhamos medo que alguém nos dilatasse, alguém que passasse perto e ouvisse barulho alguém de criança, conversar. Então nós permanecíamos quietos durante o dia, com fome, com frio. Às vezes, quando chovia, a água infiltrava naquele buraco e ficávamos sentados dentro da lama. Mas mesmo as crianças pequenas não reclamavam, sabiam que o medo, que a morte nos rondava, que nós estávamos condenados a morrer todos. E as crianças pequenas também ficavam quietas, não choravam de fome nem de frio. Quanto tempo a senhora ficou, a senhora e a sua família ficaram dentro desse buraco? Nós ficamos na floresta a partir de agosto até o fim de outubro. E dia 20, então, naquele buraco, eu saía de lá à noite e às vezes a minha priminha me acompanhava para trazer comida, porque eu tinha medo que minha mãe saísse e matassem a minha mãe, porque cada judeu que os alemães encontravam,
eles matavam. E uma criancinha solta numa cidade ficava mais fácil de pedir comida também, né? Uma criança então ela pegava, saía mais... do buraco e ia para a cidadezinha e pedia comida. E aí ninguém percebia que ela podia ser uma criança judia. E na base da mendicância, batendo numa porta aqui, pedindo para uma pessoa ali, ela conseguia um pedaço de pão, conseguia uma coisa e voltava para o buraco para levar essa comida para os familiares. Trazia essa comida e essa comida tinha que dar para essas duas famílias que estivemos lá. Até que uma noite... Até que um dia eu fui pedir, quer dizer, foi uma noite já, que eu fui pedir comida numa aldeia, bati na porta de uma camponesa e geralmente os camponeses soltavam os cachorros e eles não deixavam a gente se aproximar, ou eles expulsavam a gente, eles xingavam. Mas dessa vez, quando eu cheguei nessa casa, a polonesa, uma senhora jovem, abriu a porta, não xingou, não gritou, não soltou cachorro. Ao contrário, foi muito amável comigo, com a minha prima, e ela deu comida e perguntou, fez várias perguntas. Eu adquiri assim, uma confiança para ela, eu contei para ela a nossa situação. E ela então disse para mim, você não gostaria de ficar aqui comigo, trabalhar aqui na minha casa? Essa oferta dela foi uma coisa que ninguém poderia esperar, porque ninguém nos quis em casa, ninguém que se preocupou com a nossa sorte. Mas sem falar que uma pessoa que fizesse isso e fosse descoberta, era morta imediatamente também. Era morta, qualquer sim. pessoa que ajudasse um judeu, qualquer pessoa que fosse descoberta ajudando uma família, morria imediatamente junto. E então, essa senhora realmente teve muita coragem, era uma senhora católica, que então resolveu adotar essa criança de 9 anos, que era a Miriam. E adotou nessa base, quer dizer, acabou te criando. E eu queria que você contasse só o que aconteceu com a sua família, porque... Então eu fiquei na casa dela e ela, de vez em quando, ela me dava comida para levar para a floresta. Aliás, eu não queria deixar a família, mas ela me prometeu de ajudar. Ela me ajudava, eu levava comida para a floresta. E assim eu permaneci na casa dela, trabalhando, cuidando do filhinho dela, cuidando da casa. E à noite eu ia para a floresta. Uma vez, um domingo, eu estava levando comida para a floresta e ouvi de longe tiros, gritos, mas eu achava que não tinha nada a ver comigo, com a minha família, achava que eles estavam bem protegidos lá dentro do abrigo e eu fui prosseguindo a minha caminhada. Quando eu cheguei mais perto, eu vi homens militares de farda alemã e também outros de farda ucraniana, da milícia ucraniana. Eles gritavam, atiravam, xingavam e eu ouvi gritos e choro da minha família. Como eu estava carregando um peso razoavelmente pesado para o meu tamanho e para as minhas forças, eu tropecei e caí. E eles com certeza ouviram algum ruído, algum barulho. Então eles começaram a atirar na minha direção e as balas voavam ao meu redor, mas eu permaneci quieta dentro daquele lugar, entre os galhos, entre as árvores. Fiquei lá deitada, eu ouvi os tiros e os choros, os gritos dos meus familiares, dos meus irmãozinhos, dos meus primos, da minha mãe. Mas eu permaneci lá, quieta, deitada. Ela não podia se movimentar, porque se ela se movimentasse, quieta, ela também morria. E viu toda a família ser morta. Teve que esperar esse momento anoitecer para ela poder levantar, com medo de que os soldados ainda estivessem lá. Tudo isso está no livro dela, gente. Até que ela
voltou para essa senhora que tinha adotado ela. Se não fosse essa senhora, ela não estaria viva para contar esse relato todo aqui, nem para ter vivido a vida que viveu. E, enfim, depois que acabou a guerra, finalmente, então, você acabou procurando familiares pelo mundo e acabou sabendo que no Brasil talvez tivesse alguém, porque toda a família estava morta. E foi, então, assim que a dona Miriam passou pela Segunda Guerra, pelo Holocausto, que foi um dos momentos mais terríveis da civilização. 6 milhões de pessoas morreram, entre elas 1,5 milhão de crianças. 1,5 milhão de crianças foram assassinadas brutalmente, violentamente dessa forma. E a sua história, toda vez que é contada, eu acho ela é exemplar, porque é uma pequena história que conta o que milhares e milhões de famílias viveram e que a gente não pode esquecer. Né? Porque esse tipo de coisa que faz com que, se a gente pode tirar alguma experiência, eu acho que faz com que a sociedade possa ficar um pouco mais civilizada, se é que se pretende ter uma sociedade mais civilizada. Quer dizer, esse tipo de história a gente tem que renegar, quer dizer, esse tipo de guerra a gente não pode admitir. E não pode esquecer e não pode admitir que existe esse tipo de discriminação. Mas é realmente uma coisa incrível. O seu livro, a gente vai mostrar ele já já, mas antes eu queria ouvir algum comentário que o Lúcio possa ter a respeito desse assunto, Lúcio. Que forte, né? O que a senhora disse, dona Miriam. Que forte, que coisa impressionante. E eu estava pensando e associando as suas palavras ao que o Viktor Frankl escreve nos livros dele, na terapia existencialista, de como a gente conseguir ir adiante quando sofre um baque como esse, né? Realmente, e não só judeus, né? A gente vê negros, crianças de rua, é uma sorte ingrata, né? Que a gente vê. Uhum. Eu fico tão surpreso quanto a senhora e essa mesma dor também é da minha família, meus avós tiveram sorte muito parecida. Nós vamos comerciais, voltamos num minutinho só. Volta e eu queria, antes de encerrar, mostrar algumas coisas, entre elas o livro da Miriam Brick, que chama-se Relato de uma Vida. O livro está aqui e é aqui onde ela conta a história. Certamente esse foi o navio que trouxe ela de volta, ou de volta não, mas trouxe para o Brasil pela primeira vez, foi quando ela fugiu. E você queria comentar alguma coisa, Miriam? Você falou sobre o livro, não? Por que você escreveu? O que... Eu queria dizer que esse livro que eu escrevi é um livro que eu quero com ele homenagear os meus pais, meus irmãos, toda a minha família que pereceu no Holocausto. Uhum. 1,5 milhão de crianças judias morreram no Holocausto e eu consegui sobreviver. Eles sofreram assim como eu sofri, mas não tiveram a mesma sorte. Eu acho que é meu dever e minha obrigação de lembrar o sofrimento deles e perpetuar no livro. Uhum. Então, eu queria desejar sucesso para a senhora nesse empreendimento aqui, porque realmente precisa de muita coragem. Sentar, escrever, relembrar tudo que viveu, comentar as coisas todas, precisa de muita disposição e eu cumprimento a senhora por essa disposição, a essa altura da vida, ter essa disposição, essa disponibilidade. O livro está aqui, Relato de uma Vida, da Miriam, certamente vai estar distribuído pelas livrarias. Quem é a editora aqui de vocês? Deixa eu ver, editora. Benay, a editora. A editora. Está marcado tudo, eu estou muito emocionada. Está meio nervosa. Bom, tudo bem, o livro está aqui. Tá, quem quiser é só comprar. Da Bnei Brit. Então tá bom. Nós temos também o livro do Lúcio Pachter. É um sobrenome difícil esse, Pachter. Também judeu. Também judeu. E fala aqui da filosofia clínica. Segunda edição. Que já está na segunda edição, sobre essa nova tendência aí de filósofos tentarem aplicar os seus conhecimentos à vida prática, vamos dizer assim. Você quer deixar algum telefone? O livro está... Pela editora AGE, apenas isso. Então tá muito bem. O Lúcio é gaúcho.
Então, tá com um livro aqui para quem quiser conhecer. Depois eu tô com outro projeto de livro aqui, porque o pessoal que veio no programa hoje, o tema era assim, daria um filme, mas eles deram livros, pelo menos. Hoje não chegaram a filme, mas livro, todos aqui estão com... que chama-se Entre o Amor e o Ódio, a Guerra Civil de Angola, e a autora é Filomena Carreira, que certamente está com o livro pronto, mas procurando alguém que... Não, já está o livro, o lançamento vai ser dia 8 de novembro. Mas não é assim que você vai lançar, né? Não, esse é o esboço do livro que me pediram correndo para eu trazer. Ah, tá. Vai ser dia 8 de novembro, na Livraria Ática, na Pedroso de Moraes, 858, que aqui todo mundo São conhece, Paulo. aqui conhece. Onde você vai contar a sua história também. Exatamente. Desse resumo de história, eu só posso dizer uma coisa. Primeiro, guerra não leva a nada. Sofri e me identifiquei muito com essa senhora. Tentei segurar o choro, porque eu passei fome, eu passei aperto. Eu fiquei presa durante 2 anos dentro de uma casa sem poder sair, porque senão me pegavam. Eu soube o que foi ter uma espingarda e uma bazuca nas costas, tá? E hoje o único intuito dessa história é mostrar ao mundo um pouco mais da Guerra de Angola, mas no fundo, sem rancor algum, poder ajudar o meu povo, que é considerado hoje um dos maiores países, se não o maior, mutilado do mundo. Muito e bem. com isso a ajuda que eu quero dar. Muito bom. Obrigada, Filomena. O livro dela, então, vai estar sendo lançado para quem tiver Dia interesse 8 em de conhecer. novembro, na Livraria Ática. Vocês todos estão convidados. Será um prazer imenso tê-los lá. Certo. Tá? Temos também aqui o Brava Gente Brasileira, uma produção. Isso aqui é, na verdade, um apanhado do próximo filme que a Lúcia Murat vai estar lançando em todo o país. É um filme sobre o Pantanal no século XVIII, é isso? É um filme sobre o conflito entre os índios e os brancos no Pantanal no século XVIII.